que a gente já teve um outlet, quebrou, a gente não Se diversificou fuderam. o fornecedor, a gente não queria que o Estado fosse nosso sócio, então, então acabou fechando. Como que foi começar a vender o sabonete, teve a pequena tabacaria, que eu acho que é legal que são ramos que, quando a gente está na faculdade, a gente vê pessoas com mais condição que não estudam e não trabalham, não faz nada. Tinha amigo nosso que era assim na faculdade. Mas a maioria do pessoal ou tava se fudendo muito, ou tava tendo ideias disruptivas e fazendo dinheiro da hora, dando risada. Mano, eu lembro que a gente ficava muito feliz com a grana da Outlet. Como que era na época da tabacaria, do... O mais impressionante é ver. E quando a gente começa a fazer, a gente olha para as pessoas com outros olhos, né? Você olha a pessoa, cara, ela não estuda, ela não trabalha, acha a faculdade difícil e reclama da vida. Você fica olhando, cara, como é? Se afasta, né? Não, mas como é possível, né? Como é vazia a vida dessa O pessoa? que passa na cabeça O que dessa que pessoa, passa, tá o que ligado? se passa na cabeça dessa dessas pessoa, né? Você fica pensando. E essa parte do empreendedorismo é muito, muito, cara, é uma escola. Você aí, tá, né? Você é adolescente, tá na escola, tá na faculdade, abre uma empresa, cara. Você vai aprender tanta coisa. Pô, eu lá tinha, quando na época eu abri a tabacaria, eu tinha 17 para 18 anos, eu acho. É lidar com fornecedor, é lidar com estoque, é lidar com cliente, é perceber que eu nunca mais vou trabalhar com varejo na minha vida, que é o pior negócio do mundo. Então, você vai entendendo várias coisas. Pô, qual que era o meu diferencial competitivo? Eu tinha um brand lá, pô, na nossa cidade a gente tinha acho que 10, 12 mil seguidores no Instagram. E o Espírito Santo Vila Velha é pequeno, quem é daí vai lembrar dessa tabacaria. A gente ia pros eventos, cara, tinha rave, tinha tal, a gente levava a nossa barraquinha, vendia dentro do evento, Top. saía andando com aquelas caixinhas assim de cigarro, pirulito e tal. E, pô, era muito maneiro. E isso te dá um gás de você chegar num lugar e falar com a pessoa, pô, o que você faz? Pô, eu tenho uma tabacaria. Normalmente as pessoas não têm nada na cidade, elas não fazem nada da vida. Eu já tinha uma tabacaria. Você percebe que quando você vai conversar com uma pessoa mais velha, ela para pra discutir, ela para pra entender o que você tá fazendo. Isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante. Aproveitem o relacionamento que vocês têm. Muita gente subestima as pessoas que elas conhecem. Muita gente que tem ali um tio que tem uma empresa, um amigo que tem um negócio, que tem ali um empreendimento. Cara, vai tentar extrair o que você pode dessas pessoas. Então, por exemplo, o marido da irmã da minha namorada, ele é engenheiro de Minas. Então, quando eu vou lá, eu fico perguntando, cara, como é que funciona esse negócio? Como é que essa questão de pedras ornamentais, né, que lá no estado é muito forte? Cara, isso aqui é totalmente exportação. Os árabes adoram isso aqui. A gente tava vendo um clipe do Drake, tinha lá uma mesa de mármore. Ó, esse mármore aqui de Cachoeiro de Itapemirim, veio daqui. E aí você começa a entender, cara... Todo mundo tem alguma coisa pra te ensinar. Todas as pessoas que passam pela sua vida podem te agregar alguma coisa. Então, extraia ao máximo as pessoas que você pode conversar. Então, muita gente me pergunta, cara, como é que você, com tão pouca idade, sabe tanta coisa? Eu sou muito curioso. Então, eu chego em casa, eu vou aprender alguma coisa. Essa semana aí eu tava aprendendo sobre hidroponia. Deu uma doideira na minha cabeça. Falei, cara, tem um negócio aí. Vou fazer horta urbana dentro da cidade, vou fazer horta hidropônica e vou fazer uma assinatura que as pessoas vão pagar e vão receber comida fresca na casa delas. Comecei a estudar isso, comecei a ver que era extremamente barato hidroponia. É uma coisa super interessante, que você não fica dependendo do clima. Todas as plantas ali embaixo d'água. Em 2 semanas eu já sou o mestre da hidroponia. Aprendi um monte de coisa. Então, seja curioso, cara. Engraçado que a gente estudou esse bagulho também lá no G10, né? Sim. A gente tava vendo a horta hidropônica. Muito legal. Reutiliza a água, o bagulho não depende do clima. E é um negócio que dá pra fazer dinheiro. E é legal porque tudo que a gente aprende, se a gente distribuir de uma maneira ideal e executar, a gente faz dinheiro. E o mais legal é saber que fazer dinheiro, pra quem tá ouvindo, acho que quem tá ouvindo já tá vacinado já. Fazer dinheiro não é ruim, fazer dinheiro é bom. O dinheiro é consequência de um bom trabalho, o dinheiro é consequência de ajudar pessoas. Então, quanto mais você aprender, mais capacidade você vai ter de resolver o problema. E resolver um problema você faz dinheiro. E é assim que você empreende. Seja empreender por necessidade, igual a gente fez, seja empreender para criar mais negócios, para gerar mais riqueza, igual a gente está fazendo agora. Então, cada dia, cada fase da sua vida, aprenda. E é legal, extraia tudo. Extraia o melhor e o pior das pessoas. E aí depois você separa. Isso aqui vai me agregar, isso aqui não vai, eu deleto. E assim vai. É claro, não adianta também a gente ser aquela pessoa sanguessuga, né? A gente tem que agregar também. E para agregar, a gente tem que estudar. Exato. Quando você estiver sozinho, mano, estuda, lê, vê vídeo, vê série, tudo vai te agregar alguma coisa. Então, eu acho legal hoje, pô, eu tenho 25 anos, eu chego lá no meu condomínio, tem uns caras que tem 70, 60, 50, que chamam, vamos tomar uma breja, vamos trocar uma ideia. E os caras ficam vidrados na ideia, porque ele fala, puta, nessa idade eu não fiz isso. E é legal. E aí você pensa, mas o que você fez? Aí o cara, ó, fiz isso, construí isso. E é legal falar dessa construção. Esse tipo de assunto, esse tipo de negócio, depende da idade. Você pode ter 20, 15, 50, 60. Tem que trocar ideia, tem que trabalhar seu networking, né? Da melhor maneira possível. Por isso que é legal. Quando a gente criou o canal, um bagulho que ajudou muito a gente foi em evento, mano. Nossa, verdade. Não tinha pandemia ainda, a gente ficou em todos os eventos de investimento no Brasil. A gente foi. Colou, conheceu um monte de gente, conheceu o seguidor, conheceu
pessoas que a gente admirava e agora admira a gente também. Isso que é da hora. É o contato com as pessoas e absorver. E nessa idade, na sua idade, não que a gente é muito mais velho, quase a mesma idade. Porém, você vai ter muito mais gás e é importante aproveitar esse gás, esse time, para aproveitar, para fazer mais dinheiro e aprender mais, né? Empreendedor conversa com empreendedor. Com Independente. Verdade. Cara, o que eu mais gosto de fazer se você vende, é eu do que tô no churrasco tomando uma breja e eu encontro um cara que tem um negócio. Cara, eu vou ficar ali a tarde toda escutando o que o cara tá falando e entendendo o que ele faz. E é isso, cara. Corra atrás de aprender coisas novas. Então, por exemplo, né? Tô lembrando agora que eu tava vendo o podcast do Flow com o Metaforando e com o Alberto Delisla. Quando eu tava no ensino médio, eu me amarrava em hipnose e PNL. Estudava pra caralho isso. Nunca mais estudei, tudo bem, mas foi um conhecimento que entrou e várias coisas eu comecei a perceber e olhar pro mundo de forma diferente porque eu tinha aprendido aquilo. Escola austríaca, a mesma coisa. Hidroponia agora é uma coisa que eu tô aprendendo. Real estate, né? O Vitor é um analista que chegou lá no TC, que a família dele mexe muito com isso. Tô aprendendo o máximo que eu posso. Essa questão de roça, gado. Tem um amigo meu que tem gado. Eu dei uma mentoria pra ele de investimento lá atrás, quando eu não tava no TC ainda. Falei, cara, eu quero aprender como é que é isso aí. Posso comprar um boi? Ele foi lá comprar um monte, eu comprei. Tem um boi na fazenda dele, a gente vai vender agora. Comecei a entender como é que funciona também. Então, cara, extrai ao máximo, e é exatamente o que vocês falaram. Não adianta nada você ser uma pessoa, nossa, eu quero aprender, quero sugar o que você tem, se você não tem nada pra agregar. Você não vai chegar lá numa pessoa que é super importante e ficar tentando puxar assunto com ela. Não é assim que funciona, você tem que agregar pra depois receber. Então tenha um papo maneiro, converse com as pessoas, e é isso que eu falo, cara. O que me mais fez acrescentar desde que eu vim pro TC não é o dinheiro que eu ganhei, não é o conteúdo que eu aprendi, são as pessoas que eu conheci e o quanto que eu aprendi com essas pessoas. Porque quando você conversa com a pessoa que já fez o que você quer fazer, que passou pelas experiências que você vai passar no futuro, você poupa muito tempo. Então você não vai comprar o livro, você vai direto no escritor, você vai conversar com um cara que, por exemplo, o Hugo lá, gestor de ações da Caixa há 15 anos. O cara geriu ações 15 anos e a gente vai bater um papo com ele. Quando acontece algum ruído na bolsa, ele fala, esquece isso aí, cara, isso aí todo dia tem, Brasília todo dia tem, o que importa é que é o fundamento da empresa. Então eu lembro que no dia que o Wilson Pereira Sampaio saiu da Eletrobras, a ação caiu 20%, 30%. O Hugo tava dando risada, ele falou, cara, vamos tomar isso aí, tá R$22 a ação da Eletrobras, vamos comprar, tá 40 agora. Então quando você tem experiência, quando você entende o que tá acontecendo, você consegue ter uma percepção muito melhor daquele cenário. E é exatamente isso, você conversar com pessoas. Pô, o Felipe Pontes agregou muito, o Hugo agregou muito, o Arlindo lá do TC agregou muito. Então conversar com pessoas que já fizeram o que você quer fazer, que já chegaram lá, escutar podcast, quantos podcasts eu escuto por semana, bota na 2 vezes e vai embora. Aprenda a escutar coisa no YouTube em 2 vezes, você vai assistir o dobro de conteúdo na mesma quantidade de tempo. Então vai lá, pega o podcast do Flávio Augusto, escuta, pega o podcast do empreendedor de uma área que você quer. E essa coisa também, o pessoal pensa, pô, eu vou estudar só a minha área. Isso satura o seu cérebro, isso satura a sua cabeça e você acaba ficando ali sem vontade. E entra numa bolha também, entra numa bolha. O que eu faço, cara? Eu sempre separo um tempo ali na minha semana pra ver uma coisa totalmente aleatória. Então pegar um cara lá que é jurista, um cara que é advogado, um cara da política, a gente é de direita, pega um podcast do Ciro Gomes, vê o que esse cara vai falar, porque a gente não tem que pensar também que é todo mundo desonesto, que é todo mundo que pensa pro mal do país. Cara, eu juro pra vocês, eu acho que o Ciro Gomes acredita naquilo que ele fala. Eu não concordo com o que ele fala, mas ele fala com um brilho no olho, o Guilherme Boulos. Eu não acredito em nada do que ele fala, não concordo com nada. Só que olhando ele falar, eu juro que eu acho que aquele cara fala... Ele toma aquilo como verdade, Ele né? fala aquilo ali porque aquele cara acredita. Então vai escutar o outro lado da história, vai ver o que o cara tá falando, Fernando Haddad lá. Vai assistir o flow dele, entende o que esse cara tá pensando, por que ele pensa diferente, qual que é a visão dele pro país, por que ele pensa isso? Obviamente que existem pessoas desonestas, a gente não vai falar que todo mundo é santinho nesse mundo, mas eu não acho que a maioria das pessoas seja desonesta. Não é porque a pessoa pensa diferente de você, porque ela é desonesta, que ela é ruim, não é porque o cara acha que o mercado financeiro é uma coisa que vai fazer você ficar rico sem trabalhar, que isso é coisa de vagabundo, que ele é uma pessoa ruim. Às vezes ele só teve as influências erradas, às vezes ele só escutou um outro lado da história. Então tenta entender o lado das outras pessoas, tenta aprender e estudar coisas fora da caixa, assim, eu acho que é uma coisa sensacional. E quando você tá na bolsa, de verdade, você começa a aprender sobre tudo. Então você vai estudar lá pets, eu vou estudar o setor de pets. Estou investindo numa empresa de urânio, como é que funciona esse segmento? Energia elétrica. Então você se torna um cidadão, uma pessoa cada vez melhor. E quando você tem um portfólio diversificado, que é o meu caso, investindo na China, na Europa, nos Estados Unidos, você começa a entender a realidade de vários países, você consegue entender a dinâmica de vários setores, de várias empresas. E sim, pra mim isso é fascinante, assim, pra gente né? Dá um brilho no olho, você fica feliz, eu ficaria falando disso aqui o dia inteiro, né? E aí eu acho que é muito legal isso, você estudar coisas que estão fora do seu meio, sair um pouco da zona de conforto, sair um pouco da sua bolha que vocês falaram, isso é essencial. Tente escutar o outro lado, ver o que a pessoa tem a dizer, ver o que ela tem a te acrescentar. E mais uma vez, não subestime as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho muitos amigos que, tem pais que são empreendedores sensacionais, que tem pessoas
e o cara não extrai. Eu falo, caralho, tipo assim, porra, olha o vacilo que você tá dando, sabe? Tem o seu tio, tem o seu amigo, tem ali um amigo do seu pai que vai na sua casa. Conversa com esse cara. Eu sempre fui o cara que nas festas de adulto, eu não ficava com as crianças, eu sempre ficava com o adulto ali pra ouvir o que o cara tava falando. Então, pô, você tem muito a aprender, tem muito a extrair, então acho que aproveite as oportunidades que a vida te dá. Obviamente, muitas pessoas têm mais oportunidades do que as outras, não tem como a gente dizer aqui que o mundo é igual pra todo mundo, o mundo é injusto, tá? As pessoas, dependendo de onde que ela nasceu, de qual é a realidade dela, ela vai ter menos oportunidades, isso é óbvio, mas não é porque você nasceu num lugar menos favorável que você não consegue chegar lá também. Isso tem que ficar claro. Você vai ter que correr mais, você vai ter que trabalhar 5 vezes mais do que o cara que nasceu no Leblon, você vai ter que suar muito mais, só que você também consegue chegar lá e você pode terminar mais rico do que ele. Mas você vai ter que suar muito, você vai ter que correr atrás.